verso de número 21, que diz assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai-vos cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomou um molho de sopo e molhou-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga das portas e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. 25 diz assim: e acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarás este culto. Guardarás este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Que culto é esse vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. Amém? Tome um assento, irmãos, celebrando ao Senhor Jesus. Queridos, o culto de Santa Ceia, eu não vou me estender muito. Eu quero apenas, irmãos, trazer uma palavra ao coração da igreja que o Senhor colocou no meu coração a transmitir a vocês nesse culto. Você sabe, irmãos, que até chegar a Bíblia que você tem hoje na mão aí, passaram-se muitos anos, e algumas traduções foram fundamentais para chegar ao texto que você tem hoje aqui nesse culto de sábado, desde lá da Septuaginta, Vulgata Latina, e vem até o português hoje que temos aqui lendo nesse culto. Dentro dessas traduções, nós temos aí registrado no mínimo 2.000 a 2.500 palavras ou expressões que fogem um pouco do original hebraico ou grego. Por exemplo, quando você tem e lê o texto sagrado de Gênesis até o 5º livro, que é o Pentateuco, você tem aí o título Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Você tem essas expressões ou esses nomes em grego, mas no original eles foram escritos em hebraico. E a simples tradução do hebraico para o grego, ele tem uma pequena modificação. Por exemplo, os irmãos sabem que o livro de Êxodo, a palavra Êxodo é um título grego, e quando você traduz ele, você sabe que o significado quer dizer saída, né? Porque de fato o povo saiu do Egito em direção à terra prometida. Mas lá no hebraico, o livro de Êxodo, a expressão Êxodo, ela tem um nome de Shemot, que significa os nomes. Então você veja que tem pequenas modificações de saída para os nomes. Então, queridos, se você for pegar e ler a palavra do Senhor de forma a estudá-la, a ter uma compreensão um pouco mais clara do texto sagrado, você precisa sim se aprofundar um pouquinho mais para saber o que o texto diz, o que quis dizer, para quem quis falar e o tempo que ele foi escrito. Se você pega os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e coloca ele na expressão original, lá no original, você tem Bereshit, Shemot, você tem Vaikra, você tem Bemadivar e Devarim. Quando você traduz esses 5 livros, você tem uma frase muito importante de ser dito nesse culto. Em Gênesis, você tem o princípio. Em Êxodo,
você tem os nomes. Em Levítico você tem os chamados. Em Números você tem ao deserto. E em Deuteronômio você tem as palavras. Quando você junta essas 5 palavras, esses 5 primeiros livros da Bíblia, você tem uma frase. E a frase é essa: no princípio, esses foram os nomes que Deus chamou ao deserto para receberem as suas palavras. No princípio, esses foram os nomes que Deus chamou ao deserto para receberem as suas palavras. Tem lógica isso? É claro que tem, porque é o texto sagrado de forma mais original possível, uma interpretação um pouco mais próxima à realidade que Deus queria mostrar a seu povo. Então Deus, quando escolhe o seu povo, Ele pega alguns nomes, o coloca no deserto, e no deserto Ele revela as suas palavras. No deserto, Deus dá a direção ao povo. No deserto, Deus libera para esse povo as suas leis. E não foge muito desse contexto, para mim que estou falando aos irmãos aqui hoje, e para você que está me ouvindo, porque todas as vezes que Deus te levar ao deserto, significa dizer que Ele tem uma palavra revelada para te dar e te entregar. Todas as vezes que eu passar por um deserto, seja ele qual for, permissivo do Senhor ou não, nós temos a ciência e a sabedoria para compreender que é no deserto que Deus quer nos revelar uma palavra gloriosa para saciar a minha alma e me direcionar ao propósito que Ele tem para mim. Então Deus faz isso com o povo dele. Ele pega esses homens e leva ao deserto, para que no deserto eles possam receber a sua lei, a sua palavra, a sua direção, o seu caminho, a sua orientação e o seu querer. Então, irmãos, a primeira coisa que eu tenho que dizer a você que me ouve é justamente essa: se você está em qualquer deserto ou num deserto passando por sua vida, você tem que abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir que tipo de palavra Deus quer dizer ao teu coração. Se você está passando por um deserto espiritual, ouça o que Deus diz à igreja, e por certo é que Ele terá uma palavra revelada para a sua vida, para a glória daquele que te chama. Então, quando Deus coloca quem quer que seja no deserto, é porque no deserto Ele quer entregar algumas revelações ao seu povo. Quem dera seja você alguém que está no deserto, porque é no deserto que nós encontramos a palavra, a voz do Criador dos céus e da terra, que nos alcança com a sua misericórdia. Então Deus faz isso. Deus precisava de um povo escolhido, separado, para receber a sua palavra. E que povo Ele escolhe? Ele escolhe o povo mais improvável da época, um povo cheio, irmão, cheio, carregado de grandes deficiências comparado a outros povos. Um povo pequeno, que não sabia guerrear, um povo imaturo na guerra, um povo que não tinha experiência em batalha. Mas quando Deus olha do céu, Deus fala: eu vou escolher esse povo para confundir grandes nações e levar a minha palavra a todos os homens. E Deus trabalha nesse povo de forma muito importante e muito clara, dentro do contexto da palavra do Senhor, até chegar num homem chamado Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Dentro da tipologia você vai entender que Moisés é um homem que representa, ele tem a representatividade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando esse homem, Moisés, é escolhido por Deus, ele nasce em um contexto histórico conhecido dos irmãos. E que contexto é esse? É um contexto onde o que estava governando o Egito faz um decreto, e o decreto é esse: os meninos do sexo masculino irão morrer. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o povo hebreu. E por quê? O povo hebreu está crescendo de forma muito rápida. Esse povo está multiplicando no Egito. E qual é o medo do Egito? O medo do Egito é esse: que esse povo que cresce hoje aqui no meio do Egito,
uma hora tente se rebelar contra nós, que estamos no governo, e aí vai que esse povo aí nos tira daqui e governa tudo isso que temos em mãos. Então o decreto é esse: todo o menino que nascer tem que morrer. Todo menino que nascer tem que morrer. A estratégia do Egito era essa: quando eu tiro o homem daquela relação entre os próprios hebreus, as filhas dos hebreus automaticamente terão que se casar com os filhos do Egito. Então, no decorrer dos anos, nós teremos aí não mais um sangue hebreu, mas um sangue egito. Então, irmãos, quando Deus olha para isso, Deus interfere. E como é que ele interfere? Separa Moisés. Moisés é colocado num junco, num cesto, no meio dos juncos, lá no rio. E quando a filha de Faraó, ela vai se banhar, o texto diz que ela enxerga aquele cesto no meio dos juncos. E aqui só um parênteses: esse cesto, ele não viaja rio abaixo ou rio acima, irmão, não. O texto é claro em dizer que quando Moisés é colocado no meio dos juncos, ali ele é encontrado. Então o cesto não navegou, irmão. E tem pregador com a mente tão fértil que ele fala que o cesto foi navegando, pastor, e quando ele foi navegando tinha crocodilo que tentava pegar o cesto e o cesto balançava. Não, irmão, o cesto ficou no meio dos juncos, e no meio do junco ele foi encontrado. Isso significa dizer que quando Deus quer te exaltar, você não precisa correr para lá e para cá, para cima ou para baixo. Ele te encontra no local que você está. Quando Deus resolve exaltar a vida de Moisés e fazer dele um grande líder, Deus o pega da onde ele foi colocado. E é neste ponto que eu preciso dizer aos irmãos: nós não precisamos correr para lá e para cá não, irmão. Quando Deus tem uma promessa na minha e na sua vida, Ele vai aonde você está, e com uma mão poderosa, Ele te pega para a glória dEle, em nome de Jesus, irmão. Então Deus pega Moisés de lá, e Moisés, ele é, ali agora, é tão belo, tão bonito, você sabe a história, ele é criado pela sua mãe, que se chamava Joquebede. A própria mãe de Moisés o cria na sua casa. E quando você vai ler um pouco mais sobre a história desse homem, você percebe que ele foi criado aproximadamente até os 7 anos de idade. Quando ele foi colocado no junco, até os 7 anos de idade, a sua mãe, Joquebede, ela o cria. E além de criar, ela recebe salário para isso. Quem sabe seja a única mãe que recebeu salário para criar o seu filho. Então, irmãos, quando Moisés está com 7 anos de idade, ele volta ao Egito, e lá ele fica por grandes períodos de tempo. Mas cabe lembrar aos irmãos, ou informá-lo, que o povo hebreu, ele tinha uma cultura chamada de cultura de setênios. O que é isso? Cultura de setênios. Eles eram divididos em períodos da vida de 7 em 7 anos. Do 0 aos 7, você tem aí o hebreu aprendendo a lei. Dos 0 aos 7 anos, a mãe de todo o hebreu pegava o menino, e alguns vão falar que até os 2 anos de idade já tinha criança que conseguia já falar a lei. Do 0 aos 7, o pai e a mãe chamavam a criança e despejavam na cabeça dele ou dela a lei do Senhor, os seus mandamentos, as suas ordenanças. Então, uma criança com 7 anos, uma criança hebreia com 7 anos, irmão, era tão encucada com a lei do Senhor, que ela poderia ir para onde for, ela voltava aos seus princípios, sabendo quem era Deus: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como ele trabalhava, como era a sua expressão, o que ele fez pelo seu povo. Então Moisés está até os 7 anos de idade recebendo palavra de dia e palavra de noite, aprendendo a palavra do Senhor de dia e de noite. Isso é tão magnífico que, se você for ler o texto lá de Hebreus, capítulo de número 11 e verso de número 24, diz assim, irmãos: pela fé Moisés, sendo já grande, sendo o que, irmão? Já grande. Pela fé Moisés,
sendo já grande, recuou ser chamado filho da filha de Faraó. O que é que ele faz? Eu fui criado aqui com a filha de Faraó, mas a minha mãe não é você, a minha mãe é Joquebede. 25, Moisés escolheu antes ser maltratado com o seu povo, com o povo de Deus, um pouco de tempo. 26, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então olha aqui, Moisés, já grande, quando vê que de fato o Egito estava contrário aos seus mandamentos, aos seus princípios, ele fala: eu não quero o Egito, eu quero a presença de Deus na minha vida, para fazer aquilo que Deus me fez e me criou para fazer. É mais ou menos isso, irmão. É Deus colocando até os 7 anos de idade na cabeça de Moisés uma única palavra: Moisés, você nasceu para mim, você nasceu para minha glória, você nasceu para ser meu. O Egito não foi poderoso o suficiente para tirar Moisés da presença de Deus. E aqui, irmãos, eu abro um grande parênteses para dizer aos irmãos: que tipo de ensinamento você tem dado aos teus filhos e tuas filhas? Que tipo de ensinamento nós, como cristãos, temos colocado na cabeça de nossos filhos? Moisés é o exemplo claro de que uma pessoa bem instruída, ela pode até estar no Egito, mas o Egito jamais estará dentro dela, porque dentro de mim e de você tem palavra viva que desceu do céu. Oh, glórias ao eterno verdadeiro da nossa vida, Jesus. Então, irmãos, o exemplo que temos aqui é de uma família que consegue colocar em Moisés a palavra de Deus. É de uma família que consegue colocar dentro desse homem chamado Moisés os caminhos do Senhor, as ordenanças de Deus, os cuidados daquele que o chamou, os cuidados daquele que tem poder nos céus e na terra. E a minha pergunta é para você, pai, e para você, mãe: que tipo de ensinamento nós temos colocado em nossos filhos? Será que amanhã, quando ele tiver contato com o Egito, ele vai manter as suas tradições e a sua vocação aqui na igreja? Ou será que o Egito vai conseguir tirar os nossos filhos de dentro dessa presença? Mas eu vim aqui para falar em nome de Jesus: a tua filha, os teus filhos são promessas do Senhor, e você será alguém que vai colocar ele nos caminhos, na palavra, e serão uma glória para Deus em nome de Jesus Cristo. Então assim, irmão, do 0 ao 7 eles aprendem a lei, do 7 ao 14 disciplina, 14 a 21 identidade, 21 a 28 independência, 28 a 35 organização, do 35 ao 42 capacitação, dos 42 anos aos 49 anos maturidade, dos 49 anos aos 56 ele tem ali a consolidação, ou seja, é um homem, uma mulher já consolidado. Dos 56 aos 63 tem expansão e multiplicação. Dos 63 aos 70 ele tem delegação e sabedoria. Repare, quando Moisés tinha 40 anos, ele já está capacitado com toda a sua ciência. Alguns vão falar que ele era formado em várias faculdades. Então, com 40 anos, quando Moisés está lá no Egito passeando, ele se depara com algo importantíssimo de ser dito. Quando ele olha, ele vê que alguém está matando um hebreu. E quando ele vê isso, o que estava no íntimo dele, ensinado por sua mãe, a sua mãe falava: você está no Egito, mas você não é do Egito. Você vai andar com o egípcio, mas você é hebreu. Você vai estar no meio de pessoas ruins, que adoram outros deuses, mas você, Moisés, você adora o Deus Yahvé, o nosso eterno Salvador, o nosso libertador. Então, quando Moisés, pastor,
Isaac se depara com essa cena, um Egito matando um hebreu. Ele fala: epa, aqui não, porque dentro dele algo gritava. E ele faz o seguinte, ele mata o Egito e liberta o hebreu. Preocupado, ele foge e por 40 anos ele cuida de ovelhas. Quando Deus o chama, ele está pastoreando ovelhas. Deus desce na sarça ardente, a sarça queima e não se consome, e Deus grita no meio da sarça: tira a sandália dos pés, porque a terra, o solo que você pisa é terra santa. Quando ele tira as sandálias e se aproxima, Deus o pergunta para ele, faz uma única questão, um único questionamento: o que tem nas mãos, Moisés? Moisés olha para a mão e fala: Senhor, eu tenho um cajado, porque eu sou pastor de ovelhas, eu tenho um cajado nas mãos. Cajado na mão é sinal de autoridade. Deus fala para ele: joga o cajado no chão. E quando ele joga o cajado no chão, o texto diz que o cajado se transforma em uma serpente. Cajado na mão, autoridade; cajado no chão, serpente. Deus fala para ele: Moisés, agora pega na cauda da serpente. Quando ele pega, a serpente se transforma em um cajado. Por que na cauda, irmão? Na cabeça é só o Cristo. Na cabeça, somente Cristo iria esmagar a cabeça da serpente. Então Moisés pegou na cauda. O detalhe é sempre esse: cajado na mão, autoridade; cajado no chão, serpente. Eu vim aqui para falar para você, em nome de Jesus, Deus te deu um cajado de autoridade para você pisar, para você avançar, para você conquistar, para você liderar. Mas em nome de Jesus, se você colocar no chão esse cajado, quem vai dominar vai ser a serpente. Você, pai de família, na sua casa, tenha cajado na mão para falar: aqui na minha casa quem manda é o Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, irmão. Tem gente na igreja perdendo a autoridade, perdendo a convicção, perdendo a ousadia. Mas em nome do Cristo dessa igreja, hoje pegue o cajado na mão e fala: em nome de Jesus, na minha casa quem governa é o Cristo que eu acredito e que eu vim adorar nesse culto. O que tem de pai de família com o cajado no chão, irmão? No chão. Lá quem manda é quem quiser. Mas Deus te chamou para liderar a tua família, irmão. Lidere com ousadia. Você tem cajado na mão para falar: aqui na minha casa, filho dorme a hora que eu mando, não passa madrugada em Facebook, em WhatsApp, não, coisa nenhuma, meu irmão. Na minha casa ainda, o que prevalece é a autoridade que Deus me deu nos céus e na terra, irmão, é tão sério isso, que nós estamos perdendo a autoridade. É obreiro sem autoridade. É obreiro que pegou o cajado na mão um dia, mas hoje já está no chão. O obreiro que não tem autoridade, a serpente o governa até o momento que derruba ele, como fez com Adão e Eva. Obreiro sem autoridade é um perigo para ele e para a igreja. Mas glória a Deus que aqui tem obreiros com autoridade, com cajado na mão, que falam a palavra do Senhor, que pregam com ousadia e que tem o Espírito Santo de Deus na vida. Oh, glórias a Jesus Cristo. Cajado na mão para liderança, para avançar, para conquistar e para fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer. Deus nos deu autoridade para vencer todo e qualquer obstáculo que Ele mesmo nos coloca às vezes. Receba de Deus autoridade nesse culto para continuar vencendo para a glória de Jesus. Receba de Deus autoridade nesse culto para falar: Senhor, eu até quase que fracassei, mas hoje eu entendo que nas minhas mãos está a chave da vitória que eu preciso para avançar na sua presença, em nome de Jesus. Recebe a autoridade do Senhor. Então ele entende, irmãos, Moisés entende que ele tinha autoridade para fazer e para conquistar. E ele é com essa autoridade que ele volta a libertar o povo do Senhor Deus. E no dia que Deus o resolve libertar o povo, é um texto magnífico em sua amplitude, porque são vários pontos que nós poderíamos explorar, mas eu quero explorar apenas alguns aqui. Por exemplo,
vão para casa, e na casa matem um cordeiro, assem no fogo. Não pode ser cozido, tem que ser assado no fogo. Pegue o sangue e passe nas portas, porque nesse dia haverá livramento da minha parte para vocês. Moisés chama o povo e fala: o Senhor vai passar, e nós precisamos se proteger em casa, aqui dentro, desta maneira, com o cordeiro assado no fogo, com sangue nas portas, e aqui nós vamos ficar até que Ele nos mande correr em direção à terra prometida. Aqui dentro é o lugar que Deus nos protege da maldição que passa no Egito. É Santa Ceia, irmão, e tem proteção de Deus para a sua alma e para a sua vida. É Santa Ceia, é mais um culto de Santa Ceia, ou da ceia do Senhor. Mas aqui dentro, neste culto, tem proteção para sua família, para seus filhos, para seus negócios. Porque enquanto o Egito está em desespero com a morte do primogênito, dentro da casa do hebreu tinha festa ao Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu vim aqui para lhe falar que Deus tem proteção para alguém aqui, Deus tem livramento para alguém aqui, Deus tem algo novo para alguém aqui, mas é necessário você entender: eu preciso estar dentro do propósito do Senhor para a minha vida. Enquanto estiver aqui dentro, no centro da sua vontade, tem livramento de Deus em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Fica lá, mata cordeiro, coloca sangue nas portas, porque à meia-noite passará o anjo do Senhor, e o anjo vai visitar a casa que não tem sangue, mas a casa que tem sangue, ele pulará por cima dela, e nada o fará. Parece que eu vejo, irmão, alguns hebreus ansiosos, querendo sair, querendo correr, querendo já avançar a promessa, querendo sair de casa, e alguém falando: não sai porque ainda não é tempo de sair, não avance porque ainda não é tempo de avançar. Então Deus tem um momento específico para a sua vida, um momento em que Deus abrirá uma porta, e quando Ele abrir essa porta, você vai correr em direção à promessa que Ele te fez. Mas enquanto esse tempo não chega, irmão, come cordeiro assado, se alimenta de pão que Deus te deu. Enquanto a promessa não chegar, irmãos, fique aqui se alimentando da palavra daquele que te chamou, porque quando a porta se abrir, você vai correr para a promessa, e enquanto você não chegar na promessa, Ele vai te sustentar com a sua poderosa mão. Eu sinto a grandeza de Deus aqui para falar isso para você. Se acalme, irmão, não tenha pressa. E aí, quando Deus passa, Deus visita o Egito, e o povo do Senhor é protegido. Essa porta ensanguentada simboliza muita coisa. O próprio Cristo falou que Ele era a porta, e quando Ele vai para a cruz do Calvário, essa porta ela é ensanguentada. Significa dizer que nós, como casas, como templo do Senhor, quando aceitamos Jesus, essa porta foi fixada em nós, para nos proteger do dia mau, do dia do Senhor. É Santa Ceia, e nós estamos relembrando que por essa porta ensanguentada, exclusivamente por conta dela, é que nós estamos aqui hoje, adorando e glorificando ao nome de Jesus. Então, culto de Santa Ceia, irmão, não é para a gente vir aqui pedir nada, é para a gente vir aqui glorificar e relembrar a morte na cruz do meio, para me salvar do dia em que o Senhor virá com mão forte julgar a todos os homens. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você: bendito seja Deus que te salvou do Egito, e hoje você veio aqui para glorificar o Cordeiro vivo que está à destra do Deus Pai. Ele está presente aqui para ser adorado, e já tem crente que adorou Jesus aqui. E outra, meu irmão, o crente que é sadio espiritualmente, ele não precisa de ninguém que peça para adorar, mas ele vem aqui, levanta a mão e fala: Senhor, eu não era merecedor, mas o Senhor me fez merecedor. Bendito seja o seu nome, glorificado seja Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. Então, irmão, não era para nós estar aqui,
mas Ele se fez maldito por nós, se fez enfermo por nós, e hoje nós estamos aqui agradecendo a Ele, glorificando a Ele, exaltando a Ele, porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso. E aí alguém pergunta para você: mas que culto é esse vosso? Que culto é esse? Que você vai lá na Assembleia de Deus de Mato Branco, todo sábado, um sábado chuvoso desse. Que culto é esse vosso? O que tem lá que você não perde culto, se envolve com o pastor, ajuda a igreja? Que culto? O que tem lá? O que tem lá, irmão, às vezes não tem o que tem no Egito, mas o que tem aqui dentro também não tem o que está lá fora. Oh glória, que é o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. O mundo não entende, irmãos, porque nós estamos aqui hoje, mas eu vim aqui para te relembrar. Estamos aqui porque aqui dentro tem cordeiro, tem sangue, tem sacrifício lá na cruz do Calvário que reflete em mim hoje. E hoje eu posso dizer: oh glória, eu sou livre, sou livre, sou livre, porque Cristo morreu na cruz do meio para me salvar, para a glória de Jesus. Aleluia, irmão. O mundo não entende, mas nós entendemos. Estamos aqui celebrando a Deus, estamos aqui agradecendo a Deus, estamos aqui glorificando ao Senhor. Glórias ao Senhor. E é bom, irmãos, pertencer à família de Jesus, à igreja do Senhor. Essa igreja que caminha poderosa para a terra prometida. Dos dois caminhos que Deus poderia colocar o povo para caminhar, Ele escolhe o caminho mais difícil. Existia um atalho do norte do Egito até o sul de Canaã. Esse atalho, irmãos, ele levaria em média 3 a 5 dias de caminhada para chegar à terra prometida. E tinha um outro caminho, o caminho do deserto. Então tinha o atalho e o caminho do deserto. O caminho do deserto levava em média 40 dias. Só que o povo levou 40 anos. Que Deus é esse, irmãos? Que ao invés de facilitar a tua vida, Ele complica, para você chegar aonde Ele quer que você chegue. Se existe um caminho mais perto, por que Deus me coloca no caminho mais distante? E além de me colocar no caminho mais distante, Ele me faz rodear, andar em círculos, até que um momento eu consigo avançar e conquistar aquilo que Ele prometeu. Que Deus é esse que poderia te curar e às vezes não te cura? Que Deus é esse que poderia te colocar na promessa amanhã, mas às vezes demora 10, 20, 30, 40 anos? Que Deus é esse que poderia hoje, assim, resolver o teu problema e às vezes não resolve? E aí você olha para lá e para cá e você vê todo mundo avançando e conquistando, e você às vezes ficando para trás. Deus é o Deus que sabe trabalhar conosco. E quando Deus coloca o caminho, pelo caminho mais distante, é Deus dizendo: ainda vocês são escravos, eu não quero escravo, eu quero guerreiros na minha obra. Ainda vocês estão escravo, mentalidade de escravo. E o texto diz, pastor Isaac, que eles saíram armados do deserto. Então eles tinham arma, mas não sabiam guerrear. Eles tinham nas mãos armas, mas não sabiam guerrear. É gente que está me ouvindo agora aqui, que tem arma na mão, mas não sabe guerrear. É por isso que Deus está demorando. Deus está te tratando e te curando, para que amanhã, além de passou escravo, você é um guerreiro para a obra do Senhor. Então Deus faz isso. Deus sabendo que se o povo fosse pelo atalho, a primeira guerra o povo já iria desistir. Olha, Moisés, eu poderia estar lá no Egito tranquilo, estava escravo, mas estava tranquilo. Agora eu vim guerrear, eu não quero nada disso não, vou voltar para o Egito. Então, para que o povo não voltasse para o Egito, Deus colocou eles no caminho mais distante. Essa luta que você está passando, Deus tem te ensinado muito sobre muita coisa. Eu vou encerrar nesse momento, irmãos, dizendo a você que me ouve, que nessa batalha que você está batalhando,